A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus em Cristo assim nos abençoe nesse dia de paz, alegria e bênção. Quero deixar aqui uma reflexão breve para esse dia. Provérbios capítulo 14, verso 12. Esse texto, esse verso parece um verso fora do contexto, mas não é, pois ele fala de várias coisas e Salomão dá vários conselhos. Mas antes de dormir ontem, pedi a direção do Senhor a uma palavra para falar hoje aos irmãos. E nem sempre aquele que serve a Deus fala o que ele quer. Porque Paulo já dizia que em partes pregamos, estudamos para pregar, e em partes profetizamos, falamos aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus manda, ou aquilo que Deus direciona. Então a profecia, ela não precisa ser uma profecia diretamente do púlpito, porque na antiga lei, no Antigo Testamento, os profetas ouviam de Deus e falavam para o povo. Ouviam do povo e levavam a mensagem a Deus. Essa era a função, uma das funções de Moisés, de Elias e assim de outros profetas. Pastor, você está dizendo que você é profeta? Não, estou dizendo que eu sou servo. Apenas servo. Para ser profeta, precisaria muito mais de qualquer um de nós seres humanos hoje para intitular-nos profeta. Mas, quando Deus nos usa, nós falamos em profecia dentro da palavra. A profecia nunca vai sair da direção da palavra. Amém? Num texto bem conhecido que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles, ou ao cabo deles, ou ao término deles, é um caminho de morte. E esse caminho de morte, esse texto, esse verso não identifica se é uma morte física ou se é uma morte espiritual. Neste mesmo capítulo, no verso 1, ele começa dando conselho para as mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos derruba ou derriba. Então, assim como para o homem ele pode escolher caminhos de morte, e a mulher também, dentro desse contexto, pode escolher um caminho de morte. O que seria essa morte? A morte da família, a destruição da família, a perda de um emprego, a perda de uma amizade. E poderíamos enumerar aqui diversas coisas que simbolizariam a morte. Morte quer dizer o fim. E muitas das vezes não literalmente a morte, a sepultura. Então, muitas das vezes Deus está falando conosco algo e nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. E fica o conselho da parte de Deus para o Senhor: examine os seus caminhos. E muitas das vezes, mesmo com razão, nós precisamos ceder essa razão para que Deus opere. Eu vou contar aqui um breve testemunhozinho. Uma certa feita eu estava numa via dentro de um carro, e muito congestionado, e quando normalmente as faixas vai diminuindo, um carro passa e o outro vem seguindo atrás, e assim sucessivamente. E quando chegou a minha vez, alguém avançou. E aí eu avancei mais um pouco, porque era a minha vez de passar. E como a pessoa avançou, eu parei. Eu cedi a vaga ou o espaço para aquela pessoa passar. E aí, quando menos eu esperava, essa pessoa baixa o vidro, pega uma muleta, supostamente essa pessoa era uma pessoa deficiente, pega essa muleta e começa a bater ao lado do meu carro, que seria o vidro. E eu simplesmente pedi desculpa e falei que era a minha vez de passar. Porém, eu cedi para ele passar. E aí a pessoa que estava do meu lado, que era um caminhoneiro, caminhão baixo, e do outro lado passavam as pessoas caminhando, as pessoas sinalizavam na cabeça e apontavam para ele. E aí eu dizia: não tem problema. Eu balbuciava, né, porque eu estava dentro do carro. Não tem problema. Fiquem em paz. E aquele deficiente passou e segui minha viagem em paz. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes você pode ter a razão, mas entrega na mão de Deus, porque Ele vai cuidar da sua razão. No tempo dele, Ele vai consertar as coisas.
Para você que acha que está andando em um caminho certo, tome cuidado, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará por você. Esse fim de semana de paz e de bênção para a tua vida.